Daqui a alguns dias vão completar 2 anos da fatídica reunião do dia 22 de abril. Você lembra dessa reunião? Não lembra? Então agora você vai lembrar. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu coloquei aqui só o trechinho que me importa para esse vídeo, mas essa foi uma reunião recheada de absurdos. Teve ministro do Meio Ambiente dizendo que ia aproveitar a pandemia para passar a boiada no desmatamento. Teve Abraham Weintraub chamando os ministros do STF de vagabundos. E teve várias outras falas cabulosas do próprio presidente da República. Foi um show de horrores. Mas o que é que importa aqui nesse vídeo? É a PF. Isso mesmo, a Polícia Federal. Porque é isso que PF significa, apesar de o presidente ter tentado, sem sucesso, dar a volta no repórter e na gente. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma informação equivocada PF, pra gente? 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor reclamou que não recebe informações da PF. Na mesma linha. E do Serviço de Inteligência. DG das Forças Armadas e a BIM. Na sequência o senhor falou que vai interferir, ponto final. O que é que significa? Eu não vou me submeter a um interrogatório para de vocês. Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. Presidente, a fita inteira... A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar, eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança familiar. Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI. O senhor está se referindo ao GSI? A quem está me referindo? O senhor óbvio. Tentou trocar... Bem, vamos lá, sem interrogatório, outra pergunta aí. Não, presidente. Ó, a reclamação minha, não, vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui, a palhaçada que você está fazendo. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei ali, no tocante à segurança física, está bem claro, a minha segurança. Quem faz minha segurança não é PF, nem Polícia Federal. É o GSI. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. A ideia desse vídeo é explicar como funciona a relação entre Polícia Federal, Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República e Presidência. Só para contextualizar e para facilitar, inclusive, a compreensão do papel de cada uma dessas instituições e a conexão entre elas, eu vou usar essa confusão toda aí da reunião do dia 22 de abril. Alguns meses antes dessa reunião, o nome do Bolsonaro apareceu no inquérito que investiga a morte da Marielle. Isso depois foi analisado com calma, com a participação inclusive de peritos. No final das contas, essa conexão entre o presidente e o assassinato da Marielle foi descartada. Mas aquele clima estava ali e, segundo apurou a Folha, a Polícia Federal no Rio tem uma série de investigações e interesses que esbarram tanto no presidente quanto na sua família. E o motivo para ele querer interferir na instituição no Rio teria a ver com o fato de que ele estaria se sentindo no escuro por não saber sobre esses processos e até por conta de uma síndrome de perseguição por inimigos políticos, que foi a tese que ele levantou contra o ex-governador Witzel por conta desse caso aí da Marielle. Teria também um temor de que o seu filho, Carlos Bolsonaro, estivesse sendo implicado na investigação que apura um esquema criminoso de fake news. E esses seriam motivos pelos quais Bolsonaro teria a intenção de trocar
o superintendente da Polícia Federal no Rio. E para isso, se fosse preciso, ele trocaria o chefe do superintendente e o chefe do chefe dele. Foi então que logo após essa reunião, mais especificamente no dia 24 de abril de 2020, ele anunciou a troca do diretor-geral da Polícia Federal, demitindo Maurício Valeixo, que era o chefe do superintendente. Já que ele não conseguiu trocar o superintendente, ele fez o quê? Horas depois dessa demissão, Sérgio Moro deixou o cargo de ministro da Justiça. Cargo esse que é chefe do superintendente. Moro, então, pediu demissão, acusando o presidente da República de interferência indevida na Polícia Federal. Por conta dessa acusação, o Procurador-Geral da República requereu ao STF a abertura de inquérito para apurar os fatos. Inclusive, caso a acusação de Moro se provasse falsa, o inquérito poderia descambar para responsabilizar o ex-ministro da Justiça pelo crime de calúnia, que significa justamente acusar alguém falsamente de ter cometido um crime. Então, a primeira questão que a gente precisa compreender aqui é por que o Bolsonaro pode demitir o chefão da Polícia Federal sem nenhum motivo justificável. A Lei 9.266, que organiza a carreira da Polícia Federal, e o Decreto 73.332, que regulamenta essa lei, trazem algumas regrinhas de como acontece a administração da PF. Esses dois regramentos determinam que, primeiro, esse cargo de diretor-geral é um cargo comissionado que vai ser ocupado por indicação, ou seja, o ocupante desse cargo tem que ser indicado por alguém que está acima dele, não é por concurso ou promoção. Nesse caso, a lei diz que quem escolhe o diretor-geral da Polícia Federal é o presidente da República. E a única exigência é que essa pessoa seja um delegado da Polícia Federal. Mas dentre todos os delegados da polícia, o presidente é livre para escolher. E o cargo comissionado tem uma peculiaridade. A pessoa escolhida pode ser demitida a qualquer tempo, sem oportunidade de balangar beiço. O cargo de diretor-geral da Polícia Federal é um cargo de confiança. O presidente da República escolhe alguém da confiança dele para ocupar. E aqui eu já vou deixar uma perguntinha. Será que deveria ser assim mesmo? Vamos terminar de construir o raciocínio para poder pensar nisso melhor. Outra coisa que a gente precisa entender é o que o ministro da Justiça tem a ver com a Polícia Federal. Para responder isso, a gente também vai recorrer à lei e ao decreto que eu falei para vocês antes. Nessa lei, está escrito que a PF é um órgão permanente de Estado, ou seja, ela vai sempre existir, independente do governo que tenha assumido. Não é como os ministérios, por exemplo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele disse que ia reduzir o número de ministérios. E ele chegou a extinguir, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Hoje ele já até recriou esse ministério de novo, mas enfim. Ele extinguiu o ministério porque um ministério é um órgão de governo e faz parte das atribuições do presidente organizar a sua própria administração. Mas mesmo que ele quisesse, por exemplo, extinguir a Polícia Federal, ele não poderia, porque a PF é um órgão de Estado. Ela não pode ser extinta pelo governo, mas ela tem uma ligação com ele. E por quê? Porque a Polícia Federal faz parte da estrutura do Ministério da Justiça. É um órgão que está dentro do Poder Executivo. E o decreto diz que o Departamento de Polícia Federal, que é chefiado justamente pelo diretor-geral, é diretamente subordinado ao Ministério da Justiça. Ou seja, o Moro era o chefe do Valeixo. Entenderam? Inclusive, o ministro da Justiça tem o poder de dizer ao diretor-geral para investigar o fato que ele acha que merece ser investigado. Ele pode interferir no trabalho do diretor-geral. Tá, mas agora está faltando explicar para vocês o superintendente regional. Pela confusão ali que eu narrei, o que se especulava era que a intenção principal do presidente seria trocar o superintendente regional do Rio, que era quem tinha o poder maior sobre as investigações que a Polícia Federal fazia no estado do Rio de Janeiro e que afetavam o presidente e a família dele. A superintendência é um órgão descentralizado. Como assim? É a parte da Polícia Federal que está espalhada pelo país. A gente não tem 26 estados mais o Distrito Federal? Descentralizar significa espalhar a PF por todos os estados, para facilitar o trabalho e a organização. E o chefe desse órgão descentralizado vai ser nomeado pelo chefe do órgão centralizado. Então, é o diretor-geral quem escolhe o superintendente regional. Perceberam que existe uma relação de hierarquia? Mas por que o presidente teria esse interesse em nomear e demitir os chefes da Polícia Federal e não tem o mesmo interesse com relação à Polícia Civil, por exemplo? É que a PF tem atuação em todo o território nacional e, como vocês viram, ela é subordinada
ao Ministério da Justiça, que é um órgão do governo federal. As polícias civis e militares são estaduais, elas são subordinadas aos governadores. Então, o presidente só tem poder mesmo em relação à PF. E tem outra coisa também, o presidente tem prerrogativa de função, sabe o que é isso? É o famoso foro privilegiado. Por conta do foro privilegiado, não é qualquer polícia que pode investigar o presidente, não é qualquer Ministério Público que pode denunciar e nem qualquer tribunal que pode julgar. Nas situações em que for necessário investigar um crime cometido pelo presidente da República, a competência para investigar é da PF, a competência para oferecer denúncia é do PGR e a competência para julgar é do STF. E, além disso, o STF só pode julgar se a Câmara dos Deputados autorizar. Eu já fiz um vídeo explicando como que funcionam todas essas regrinhas aí para processar o presidente e eu vou deixar aqui para vocês. Agora vamos problematizar mais um pouquinho. O PGR também é escolhido pelo presidente. Nesse caso, existe uma exigência de que o Senado faça a sabatina para confirmar a indicação. Mas a escolha do PGR é do presidente. E da mesma forma acontece com os ministros do STF. A diferença é que o ministro do STF fica no cargo até os 75 anos de idade. Então, o presidente só vai ter oportunidade de indicar o ministro do STF se durante o mandato dele ocorrer uma vaguinha ali nas 11 cadeiras do STF. O PGR tem um mandato de 2 anos. Isso significa que a cada 2 anos o presidente tem que escolher um PGR. E ele pode até decidir manter o mesmo que ele já tinha escolhido. Mas se ele decide manter, é a mesma lógica da reeleição. Só pode ser reconduzido para o mesmo cargo uma única vez. E para demitir o PGR, vai ser preciso também que o Senado autorize. Nem o STF, obviamente, porque faz parte do Poder Judiciário, e nem o PGR são vinculados ao presidente da República. Eles têm independência funcional, autonomia funcional. Agem sem precisar responder à ordem de um superior. Mas, de toda forma, existe uma certa interferência do presidente porque essas autoridades políticas só conseguem ocupar esse cargo se forem indicadas por ele. Então, vamos resumir tudo. A PF, que é quem investiga o presidente. O PGR, que é quem pode denunciar o presidente no caso de algum crime que a Polícia Federal tenha apurado. E o STF, que vai processar e julgar o presidente se a Câmara autorizar, todos eles possuem uma dependência maior ou menor do próprio presidente. Tem uma relação com ele, percebem? Agora vamos voltar aos fatos. O comando da Polícia Federal já foi trocado pelo Bolsonaro 4 vezes desde que ele assumiu. Vocês se lembram daquela investigação que foi aberta para apurar se o presidente tinha vazado informações sigilosas de um inquérito policial? A PF, que investiga isso, apurou que sim. Mas, por conta do foro privilegiado, o inquérito foi enviado para a PGR para que o procurador decidisse se ia ou não oferecer denúncia. A PF entendeu que houve crime, mas o PGR entendeu que não, e não ofereceu denúncia. E depois desse inquérito aí, o diretor-geral foi novamente trocado. Foi a 4ª troca feita pelo governo e foi agora em fevereiro desse ano. Além do Poder Legislativo, que tem a função de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, essa outra estrutura que eu expliquei para vocês tem essa função de controle do presidente. Se no Legislativo a gente está vendo um esquema de orçamento secreto que é altamente questionável para a idoneidade da fiscalização que o Legislativo faz, essas prerrogativas que permitem uma ingerência tão direta do presidente na PF, na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, até no STF, também devem ser questionadas. Será que o sistema de controle não está viciado? Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa relação entre a Polícia Federal, o Presidente da República, Procurador-Geral da República e o STF? A ideia desse vídeo é só cutucar vocês mesmo, para que a gente questione se isso aí está certo ou não, se precisa ou não mudar. Mas o fato é que essas são as regras que funcionam hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda terça e sexta tem vídeo novo por aqui.